Boa noite, gente! Hoje a gente vai falar sobre identidade e a influência das mídias digitais na adolescência. Mas o que é identidade? Nada mais é do que um conjunto de características criados na nossa estrutura social. Ela é um processo ativo, afetivo e cognitivo de representações de si mesmo em seu ambiente. A identidade é construída de forma dinâmica através das relações, comunicações, linguagem e experiências sociais, e ela situa o indivíduo em relação aos outros. Lembrando que ela é socialmente criada e ela é uma resultância de duas constatações: a semelhança e a diferença entre si e os outros. A construção da identidade é vista como o trabalho mais importante que ocorre na adolescência, porque é nessa fase que as pessoas passam a descobrir quem são e também colabora para que seja feita uma passagem da adolescência para a adultez. E é esse período que o indivíduo vai questionar as construções dos períodos anteriores, a própria infância, e essa mudança implica em se ver obrigado a entrar no mundo adulto, primeiro através do crescimento e das mudanças físicas, e depois através das capacidades e afetos desenvolvidos. E agora eu passo um pouquinho de vergonha, né? Mas para Kimmel e Weiner, de 1998, existem 3 tipos de atitudes que consistem nos compromissos que as pessoas devem assumir, que são atitudes ideológicas, que falam sobre fé e valores que conduzem escolhas e ações, atitudes ocupacionais, que é sobre educação e profissionalização, e atitudes interpessoais, que daí é a orientação de gênero da pessoa que vai conduzir as relações amorosas e de amizade. E por que é importante entender essas atitudes, né? Porque elas basicamente estão ligadas à construção da identidade pessoal e estão presentes em vários estados, sendo o primeiro execução, o segundo a moratória, o terceiro o estado de difusão e o quarto a construção da identidade. Já para Bosman, de 1994, é na adolescência que ocorre o desenvolvimento da identidade, até por ser um período de muitas mudanças. Ele também afirma que somente depois de adulta é que uma pessoa tem capacidade de fazer escolhas, como o estilo de vida, a profissão e os relacionamentos amorosos, enfim. Para Matterson, de 1972, é necessário ter atenção para 3 fatores que podem implicar no desenvolvimento de identidade na adolescência, sendo época em que a exploração e o comprometimento ocorrem, as alternativas que foram exploradas pelo indivíduo e o nível de comprometimento exercido pelo mesmo. E os desafios dessa fase para Oliveira é que exige muita energia e esforço do indivíduo que busca autonomia e individualidade. Também tem muita pressão social e cultural envolvida, porque uma vez que o senso crítico desse adolescente está sendo desenvolvido e ressignificado através da sua experiência desde a infância, uma rede de apoio desconectada entre pais e escola é um fator importante que torna precário o desenvolvimento saudável do adolescente. Então, no que se refere à inserção social hoje, as mídias desenvolvem um papel muito importante na visão do adolescente para com ele próprio e com os que o cercam. Já para Cano, Ferriani e Gomes, a curiosidade do desenvolvimento da sexualidade faz parte da fase da adolescência, porém com a facilidade de acesso às informações na internet e sem supervisão, se torna muito fácil os adolescentes terem acesso a conteúdos inadequados, como por exemplo a pornografia. Para Papalha e Feldman, muitos adolescentes experimentam drogas pela primeira vez durante a adolescência, e isso é um desafio dessa fase, principalmente porque alguns transtornos alimentares como bulimia e anorexia, que envolvem distorções de imagens, também estão presentes. Já para a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, entre os acidentes e causas de mortes na adolescência se destacam o suicídio, acidentes por automóveis e homicídios. Já para a Unicef, o Brasil é o país com maior número de mortes de adolescentes por assassinato no mundo. Em um contexto desigual de oportunidades, com características sociais que dificultam os processos de desenvolvimento e a busca por identidades dos jovens periféricos. Bom, as mídias digitais elas estão presentes no nosso cotidiano e isso a gente não pode negar, mas a gente tem que cuidar por quê? A maioria dos meios de comunicação pode exercer sobre as nossas crianças e jovens consequências em sua identidade e também na sua vida adulta. A mídia social ela possui uma importância enorme na definição de valores e comportamentos na maneira de agir. E esses fenômenos digitais têm levado a uma sociedade de consumo, onde a sua função é suprir as necessidades e também a nossa identificação social. Então, há algumas influências negativas das mídias digitais sobre a formação da identidade dos jovens, né? Primeiro é que eles já nascem numa cultura consumista e eles acabam se tornando sujeitos que geram estilos, cativos e que também são vulneráveis a essa sociedade. Eles trocam, às vezes, a vida social, familiar, de brincadeiras
para ficar no quarto com o computador e isso já basta. Então, se tornam jovens menos afetivos e que têm menos interação com o mundo que os cercam. E eles se adaptam facilmente à tecnologia e produzem uniformidade sem mediação. E isso pode fazer com que alguns jovens pensem cada vez menos e fiquem alienados, né? As crianças se tornam jovens mais cedo e os jovens se tornam adultos rapidamente. Isso significa que compromete completamente o ciclo natural. E agora, quais são as partes positivas sobre as mídias digitais? Bom, o ambiente virtual está sempre em constante atualização e isso influencia diretamente todos os setores sociais e culturais. E é nesse ambiente que surgem novas linguagens, novas formas de se relacionar e também de transmitir conhecimento. Olha aí nossas aulas EAD. A flexibilidade da noção de identidade é explorada pelos jovens na internet de forma que eles mesmos experimentam e desempenham diversos papéis, se conectando com vários grupos onde eles possam ter vozes ativas, né? E as diversas informações, como notícia, música, filme, isso também auxilia no processo de informação de identidade desses jovens. As mídias são capazes de conectar diversas pessoas e fazer com que esses usuários possam assumir diferentes identidades e comportamentos nos grupos sociais em que estão inseridos, né? A internet ela pode implicar na produção de subjetividade porque eu posso questionar aquilo que me é oferecido, a circunstância, da onde vem, e eu posso criar novas formas de me relacionar com o meio. E o adolescente que está construindo a identidade, ele quer no outro uma humanização, ele quer que essa outra pessoa autentique a palavra dele e acolha a subjetividade. As mídias como rádio, TV, internet, elas influenciam diretamente na formação da imagem corporal, principalmente a televisão e a internet. E assim, atualmente, mesmo que a gente ainda tenha muito a evoluir, é uma crescente onda de representatividade social online, principalmente no Instagram, onde pessoas que muitas vezes não tinham espaço de fala no nosso social são acolhidas e se tornam representantes digitais de grupos que sofrem discriminação, como, por exemplo, homens e mulheres negras, comunidade LGBTQI+, e, enfim, vários outros. Esses representantes disseminam informações importantes e que ajudam a todos, mas principalmente aos adolescentes, que estão em fase de descobertas e que muitas vezes não se sentem acolhidos nem sua família, amigos e comunidade próxima. E quais são os outros desafios que envolvem o processo de identidade de adolescentes, né? Moraes considera que o processo de construção de identidade se constitui em um contexto de relações sociais e culturais. Mas é importante a gente refletir sobre o processo de identidade daqueles que não se enxergam dentro dos padrões propostos socioculturalmente, né? O contexto em que o adolescente vivencia suas experiências possibilita diversos caminhos para a construção da sua identidade e através dessa interação com o meio e das relações é que eles acessarão seus valores e sentidos para compreender o mundo. E é importante que a gente compreenda a nossa ação dentro de um contexto, que a gente gere reflexão das atitudes dos adolescentes e tenha um posicionamento consciente e ético para que esse processo de construção das identidades funcione. Nicodemos e Tosta argumentam que a constituição transmitida pela família é um ponto fundamental na construção da identidade negra, nas escolhas, na determinação e no seu propósito. São fatores importantes que contribuirão para o sentimento de pertencimento. Diversos adolescentes negros e LGBTs têm dificuldade em assumir suas identidades, devido às humilhações e discriminações constantes. Eles compreendem desde cedo que as características identitárias valorizadas são aquelas das quais eles não fazem parte. E aqui a gente traz alguns questionamentos que, tendo em vista o nosso contexto cultural de discriminação e preconceitos, do nosso Brasil, como pensar na construção de identidade de adolescentes LGBTQI+, e como pensar na construção de identidade de adolescentes negros. E aproveitando, a gente quer dar uma dica de documentário, que se chama O Dilema das Redes e tem na Netflix. Bom, o nosso trabalho foi feito por Natália Vieira, Luísa Renata Pereira, Jéssica Soares, Débora Otunola e Gabriela Martins. As nossas referências vocês leem depois. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Boa noite!